Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente, temos mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios e leia comigo. Assim diz a palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo 1. Desprezaste todos os meus conselhos e não aceitaste as minhas repreensões. Por isso, também eu rirei da vossa desgraça e zombarei quando chegar o pânico. Vou repetir essa parte para você tentar entender. Porque tem gente que acha que Deus não vai rir quando a desgraça vier na tua vida. Tem gente que acha que quando a desgraça vier, ela vai falar assim: Senhor, me ajuda, e que Deus vai ajudá-la. Não vai. Deus, ele chama todas as pessoas ao arrependimento dos pecados. Deus, ele chama todas as pessoas para abandonar as suas vagabundagens. E se você aceitar a correção de Deus, Deus vai te ajudar. Agora, querido, Deus vai rir daquele que não quer se converter quando a desgraça vier. Provérbios 1, versículos 25 ao 28 e depois do 29 ao 33. Leia comigo. Desprezastes todos os meus conselhos e não aceitastes minhas repreensões. Por isso também eu rirei da vossa desgraça e zombarei quando chegar o pânico. Quando vos sobrevier o terror, qual tempestade, quando vossa desgraça chegar como um redemoinho, quando caírem sobre vós a tribulação e angústia, então me invocarão e eu não os escutarei. Vão procurar-me com ansiedade e não me encontrarão. Por quê? Porque tiveram por odiosa a disciplina e não escolheram o temor do Senhor. Não atenderam ao meu conselho e desprezaram todas as minhas advertências. Versículo 31 agora. Pois bem, comerão do fruto do seu comportamento e ficarão empanturrados dos seus próprios conselhos. A indocilidade dos inexperientes os matará e a segurança dos tolos acabará com eles. Quem me escuta, porém, repousará sem medo e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Meu amigo e minha amiga, gostaria muito de estar falando isso da minha boca, mas acredite, é Deus falando. E se você não quiser acreditar, abra tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 25, e você lerá exatamente aqui o que nós lemos para você. E se eu li para você a Bíblia e a Bíblia fala isso, é porque não é o homem que está pregando. É a palavra de Deus, é a palavra sagrada. E o que as pessoas acham é que elas vão viver suas vidas tranquilas no pecado, na mentira, na masturbação, na ganância, no ódio, na inveja, no fuxico, longe de Deus, sem querer temer a Deus, sem querer fazer a vontade de Deus, indo para uma vida de religiosidade, preso a adultério, fornicação, orgias, pornografias, imoralidade sexual, devassidão, vaidades, mulher que passa maquiagem na cara, batom, faz cabelo, mas nunca dá um centavo pro pobre, nunca bota o nariz no chão para pedir perdão a Deus pelos pecados, nunca prega o evangelho verdadeiro chamando os pecadores ao arrependimento, nunca faz a sua parte diante de Deus, e essas pessoas acham que são santas. Por isso a palavra de Deus ensina que há pessoas que nunca se lavaram das suas imundícies e pensam que são limpas. Satanás, ele sempre cegará o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Se você ler a Bíblia, a partir lá de 2 Coríntios capítulo 4, você vai ver. Meus amigos, tá tudo escrito. Tá tudo escrito. E tem gente aqui que tá sofrendo, tá uma desgraça a vida da pessoa. Aí a pessoa vai: ai, Senhor, me ajuda, Deus vai me ajudar. Agora eu vou pra igreja, porque agora a situação na minha vida tá feia. Então eu vou pra igreja buscar o Senhor, porque o Senhor vai me ouvir. Não vai, querido. Não vai. Deus, ele chama você ao arrependimento. As minhas orações são para que Deus tenha misericórdia e que tenha paciência com pessoas que estão na ignorância, mas que não sabem que estão na ignorância. São pessoas que estão fazendo as vontades do diabo, mas estão ali querendo se libertar. Como ensina Romanos 2, a palavra de Deus ensina
que existe bom senso no coração dos ímpios, das pessoas comuns, dos pagãos. E as pessoas, elas começam, dos ímpios não, dos pagãos. E as pessoas, elas discernem o certo do errado. Por exemplo, bater num senhor de 80 anos é certo? Não. Você sabe disso. Então Deus nos guia pelo bom senso. Romanos 2 ensina isso. As leis de Deus estão impressas nos nossos corações. Seja no pior homem do mundo, seja no melhor homem do mundo, as leis de Deus estão impressas em nossos corações e nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. O que faz a diferença na nossa vida são as nossas escolhas em relação àquilo que Deus fala. É certo e errado, o que você escolhe? Por isso ele disse que eis que colocarei diante de ti caminhos de vida e caminhos de morte. Então Deus dá duas opções para você: a verdade e a vida, e a mentira e a morte. O bem e a vida, ou o mal e a morte. Você que faz a sua escolha. Então, quando você faz a sua escolha no pecado, quando você faz a sua escolha para não obedecer a Deus em santidade, quando você faz a sua escolha para não ler a Bíblia, não pregar o Evangelho, não ajudar o pobre necessitado, você está fazendo uma escolha pelo diabo. E quando nós fazemos uma escolha pelo diabo, tudo bem, o diabo pode ajudar você com dinheiro. Ele disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás, ele prometeu tudo aquilo para Jesus. E eu vou ser muito sincero, não sei nem se ele pode cumprir o que ele prometeu, porque ele é mentiroso. Então quem tem poder é Deus. Para mim aquilo ali foi muito mais uma falácia do diabo do que efetivamente uma promessa da parte de Satanás. Porque tudo foi criado por Deus e para Deus. Está escrito, tudo foi criado por ele e para ele. Satanás não tem poder sobre nada, a não ser o poder que Deus confere a ele de oferecer algo a você. Então não é Satanás que vai te dar, é Deus que vai permitir que o diabo te dê. Então são coisas diferentes, porque Deus, nós temos que ter isso em mente, gente. Não é de Satanás que controla o mundo, não é Satanás que controla as coisas ruins. Deus oferece a prerrogativa para o diabo controlar. Um grande exemplo disso é que a palavra de Deus não apenas diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, mas como a palavra de Deus ensina que foi Deus que criou todos os tronos, principados e potestades, e que Jesus recebeu todo o poder e autoridade debaixo do céu. Todo poder no céu e na terra foi dado a Jesus, Mateus 28. Então, antes de você achar que o diabo domina o mundo, que o diabo é isso, que o diabo é poderoso, coloca o diabo no lugar dele. Coloca o diabo no lugar dele. Alguém, um anjo que deve obedecer às ordens do Todo-Poderoso. Coloque Deus acima de tudo, para você entender como que a Bíblia ensina que o mundo é. Então, meus irmãos, temos que ter em mente de que quando a desgraça vier sobre a nossa vida, se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, Deus rirá da nossa desgraça. Deus não nos ajudará. E a Bíblia é clara ao falar isso. E acredite em mim, eu estou mostrando nas Escrituras Sagradas para você que Deus rirá da sua desgraça e não ouvirá você. E vai ter gente no comentário que vai escrever assim: eu não acredito nisso. A gente está citando a Bíblia, mas a pessoa vai dizer: eu não acredito porque meu Deus é amor. Querido, se você consegue entender a natureza do seu Deus, então o seu Deus não é o Deus de Israel. Isso é importante ficar muito claro. É muito importante isso ficar claro, por quê? Porque se você consegue compreender o agir de Deus, então o seu Deus é um Deus simples. E Isaías 55 deixa muito claro que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Se você pegar o Salmo 139, você vai ver que a sabedoria de Deus é tão alta que eu não consigo alcançá-la. Então, se você consegue entender o agir do seu Deus, o seu Deus não é o Pai de Jesus. Você acha que Deus é amor, que Deus é bonzinho, que Deus é um velho sentado no trono que está rindo para você, como quem diz: ai, que beleza. Querido, Deus está furioso com a forma com que as pessoas estão vivendo. Deus está furioso com essa questão política, onde as pessoas estão defendendo causas, saindo às ruas, defendendo, lutando pelos seus ideais.
As pessoas estão provando para Deus que elas são idólatras. As pessoas estão provando para Deus que elas, quando querem, elas fazem. Quando elas querem, elas brigam. As mesmas pessoas que dizem que nós temos que amar o nosso inimigo são as mesmas pessoas que ficam brigando por política, odiando o próximo. Esses dias eu vi uma pessoa que diz que é religiosa, eu não vou falar aqui a religião da pessoa, mas a pessoa com ódio, que a outra ia votar no Haddad. Querido, engraçado, quando a gente prega o evangelho, a pessoa fala assim, não julgueis. Mas quando o assunto muda, aí ela julga. A mesma pessoa que fala que Deus perdoa ela, não, porque atire a primeira pedra quem nunca teve o pecado, não julgueis. São versículos que o diabo usa para usar a lei contra a justiça de Deus. Por isso que Deus falou que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então são pessoas completamente mortas. E o país está mostrando para Deus que quando o povo quer defender uma causa, ele defende. E ele não defende o evangelho porque não quer. Ele não defende o que é certo porque ele ama o que é errado. É simples assim. E aí as pessoas estão acreditando no homem, que o homem vai mudar a história, porque agora o segredo está no presidente que vai assumir. Querido, maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Tem muita gente acreditando que o Brasil vai mudar. E nós estamos caminhando para o fim do apocalipse. Muitos sinais no céu, torvelinhos de fogo. Se você digitar aí no YouTube, você vai ver. Digita assim, furacão de fogo, torvelinho de fogo. Você vai ver que existem tufões de fogo que estão acontecendo nos 4 cantos da terra. Isso em setembro. Então os sinais estão aí, mas a mídia não vai divulgar isso. Porque cabe a você procurar. Nós temos internet hoje em dia para entender que Deus está agindo através de sinais e prodígios no céu e na terra. A verdade não é o que a mídia fala. A mídia, ela faz notícias. E a mídia também foi criada por Deus, justamente para entreter aqueles que não querem saber de Deus. Mas os verdadeiros de Deus estão lendo as Escrituras e procurando os sinais no mundo que estejam compatíveis com aquilo que está escrito. E quando nós vivemos dessa forma, nós começamos a perceber que o mundo está caminhando para o fim. A terra nunca foi tão profana. Nunca houve tanto pecado na terra. Nem Sodoma e Gomorra era assim. Eu vos asseguro em nome de Jesus. Queridos, querer defender a terra, querer defender essa causa, já é perdido. Satanás está na terra tentando levar os seus para o inferno, porque ele mesmo já está condenado. E o que ele quer é levar você com ele. E quando a desgraça vier sobre a tua vida, Deus diz que você vai invocar ele, ele não vai te escutar. Que você vai procurá-lo com ansiedade, ele não vai te ouvir. Sabe por quê? Ele fala isso no versículo 29. Porque tiveram por odiosa a disciplina e não quiseram o temor do Senhor. Não aceitaram abandonar os seus maus comportamentos. Não aceitaram abandonar o pecado. Não aceitaram abandonar a mentira. Não aceitaram mudar o seu modo de viver. Servir a Deus com todo o coração, todo o entendimento e todas as forças. Não aceitaram romper 100% com o pecado. Não aceitaram se entregar totalmente a Deus. Não aceitaram. Servem a Deus em partes. Senhor, louvado seja teu nome. Mas tá preso a vício de rede social. Não ora. Não ora. Aquela oração sem graça, pedindo coisas pessoais. Aquela oração forçada que não tem nenhum poder para mover a mão de Deus. Essa é a oração de muitas pessoas que estão aqui nesse canal. E ficam dizendo aqui, Jesus me libertou. Te libertou de quê? Te libertou de quê? Continua vaidosa. Continua vaidoso. Continua sem pregar o evangelho. Continua retendo dinheiro e não abençoando o pobre e o necessitado. Continua dando valor ao dinheiro. Tem gente que dá mais valor ao dinheiro do que ao ser humano. Rapaz, eu tenho 50 reais aqui, mas não vou ajudar o pobre não, porque é o filho único que eu tenho aqui. É o único dinheiro que eu tenho. Ajuda. Com 5 reais, 10 reais, mais ajuda. Você está liberto de quê? O que você está liberta? O que mudou na tua vida? Você tem pregado o evangelho? Tem resgatado almas?
Tem resgatado almas? Ah, não. Tem visitado presídios, asilos, orfanatos? Tem falado de Deus para os seus amigos? Quando você começar a falar de Deus para os seus amigos, eles vão te excluir. Eles vão odiar você. Eles vão se afastar de você. A sua família vai te perseguir. Você está sendo perseguido porque você é santo, porque você é santa? Tem gente que fala assim, a perseguição dos cristãos está chegando ao Brasil. Querido, a perseguição acontece sempre que você se arrepende dos seus pecados e decide se entregar a Deus. Como eu já falei para vocês, tem gente que não vai nem saber que você é cristão, mas vai te perseguir, sabe por quê? Porque o demônio que está dentro dele está vendo você. O demônio que está dentro dele está vendo sua luz. O demônio está vendo espiritualmente que você se converteu e que Cristo está com você, e ele vai se levantar contra você para tentar te derrubar. Então tem muita gente aqui falando que está convertido, que aceitou Jesus, que as suas pregações mudaram minha vida. Você mudou a vida de alguém com as suas pregações? Quais são as pregações que você fez até hoje? Ah, irmão, eu não sei pregar não, mas você sabe fazer sexo, né? Sabe ficar de safadeza com os outros na internet, né? Sabe pentear cabelo? Sabe fazer maquiagem? Sabe fazer unha? Mas não sabe pregar. Ah, irmão, é porque... Ah, irmão, não fala assim, irmão. É a verdade, querido. O ID é pra todos. O ID não é pra mim, não. O ID é pra todos nós. Pode ver aí na internet, no Facebook, Instagram. Todo mundo com opinião. Todo mundo falando. Mas ninguém falando do evangelho. O ID, pregar o evangelho a cada criatura, é pra todos. Deus não disse ID, fazer Facebook, dar sua opinião. Mas todo mundo faz isso. Agora o ID pregar o evangelho, você imagina se as redes sociais fossem usadas para pregar o evangelho. Com o alcance mundial que nós temos. Hoje nós podemos falar com pessoas no Japão. Rapidamente podemos falar com as pessoas. Então você imagina se as pessoas fizessem a sua parte diante de Deus, usando rede social, estimulando pessoas a pregarem o evangelho em suas cidades. Irmão, você está longe, mas prega o evangelho aí. Vou te passar aqui uns áudios para você ouvir. Vai mudar a tua vida, a palavra de Deus verdadeira, que vem do trono da graça, chamando os pecadores ao arrependimento dos pecados, mostrando que Deus é ira, que Deus é um fogo consumidor e que Ele destruirá os ímpios. Mas ninguém faz isso. Aí o ID é pra mim. Não, esse cara aí é abençoado. O negócio de Deus é com ele, não é comigo não. Mas na hora de ficar falando besteira na rede social, ficar procurando lá fofoca, você fica. É brincadeira, meu irmão. A cegueira das pessoas é tão grande. Aí fala assim, eu tô salvo. Não porque Jesus me ama. Não porque a minha vida mudou. Mudou os teus olhos. Mas aos olhos de Deus é que tem que mudar. Por isso que todo dia eu oro e falo, Senhor, se há pecado oculto em mim que eu não consigo enxergar, me ajuda a enxergar porque eu quero mudar. Senhor, me guia pelos teus caminhos. Não me deixe guiar pelas minhas vontades. Porque os seus caminhos são maiores que os meus caminhos e os seus pensamentos são maiores que os meus pensamentos. Enganoso é o coração do homem, Senhor. Em nome de Jesus, não permita que eu acredite no meu coração. Permita que eu acredite na tua voz, no teu Espírito Santo. Me dá a tua voz para ouvir o teu caminho. Me dá a tua voz para fazer a tua vontade. E é isso que nós precisamos a fazer. Enquanto não fizermos isso, estaremos cegos pelo diabo, acreditando que somos salvos. Ainda que nossa vida não dê frutos, ainda que nós não venhamos a resgatar almas. É importante a gente saber isso, porque Satanás, ele cega o entendimento das pessoas. Satanás, ele sempre vai dizer para você, você é muito santo, você é uma maravilha, você é uma bênção. Enquanto você não fizer a vontade de Deus, Satanás vai ficar falando isso para você. Não, vai para a igreja assim, vai para a igreja. Fica lá, você está fazendo sua parte. Aí Deus vai chegar para você, vai falar assim, quantas almas você resgatou? Senhor, quantas almas você resgatou pela pregação do verdadeiro evangelho? Senhor, nenhuma. E Deus vai dizer para você, eu te coloquei no mundo para resgatar as almas. E o que você fez? O que tens preparado, louco? Ainda essa noite me pedirão a sua alma. O que você fez durante a sua estadia na terra? Quantas almas você resgatou das mãos de Satanás? Senhor, nenhuma. Pronto. Ali está a prova de que você nunca fez a vontade de Deus. As suas próprias obras mostram que você nunca fez a vontade de Deus. E Deus vai perguntar, você fez sexo com quantas pessoas? Se eu fiz sexo aqui com 2, 3. Alguns profanos, fiz com 10, 20, 30, 50. Tá bom, e quantas almas você resgatou? Nenhuma.
Você fez mais sexo do que resgate de almas. Quantas vezes você se masturbou na sua vida? Ah, Senhor, muitas. Tá bom. E quantas vezes, quantas almas você resgatou? Ah, nenhuma. Então olha a sua vida. Olha os seus frutos. Olha como você tá longe da vontade de Deus. Aí a pessoa fala assim para mim: irmão, essa palavra é muito forte. Querido, é a verdade. Jesus disse em João 8,32: a verdade não é forte, a verdade liberta. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. E se você não entender o que é a vida, você nunca vai entender o valor de uma alma. Você vai dar sempre valor a coisas do mundo. Essa era a mensagem que Deus tinha para você hoje. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. E essa foi mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Espero que você mude a partir de agora. Leia essa palavra que nós ensinamos em Provérbios 1 para que você entenda que Deus rirá de você quando a desgraça vier sobre você. E Ele não vai fazer isso porque Ele é mau, mas Ele vai fazer isso por quê? Porque você nunca quis saber dele e tornou por odiosa a disciplina do Senhor. Você não atendeu ao conselho. Você desprezou todas as advertências do Senhor. Você comerá do fruto do seu comportamento e ficará empanturrado com seus próprios conselhos. A indocilidade dos inexperientes os matará, e a segurança dos tolos acabará com eles. Você pode achar que você é muito poderoso, muito poderosa, muito santo, mas o que vale é o que Deus pensa de você, e não o que você pensa que você é. E a única forma de você se arrepender, de abandonar a sua vida de pecados, é lendo a Bíblia e se conscientizando de que você tem que mudar. Porque enquanto você não mudar, o diabo vai cegar o seu entendimento e você não vai conseguir enxergar o que você precisa fazer para ser salvo. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente, e essa foi mais uma palavra que o Espírito de Deus dá para essa nação que se esqueceu do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto há tempo, porque em breve grande será a desgraça sobre essa nação. Fique na paz.